Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o Paraná neste sábado 10 de maio. Olha só, hoje eu estou recebendo aqui um convidado especial que vai falar de um assunto que tem a ver com muita gente. Dr. Carlos Augusto Moreira Neto, oftalmologista, especialista em retina clínica e cirúrgica, é da equipe do Hospital de Olhos do Paraná, é a terceira geração já, né, da família, da renomada família Moreira, que fundou aí o Hospital de Olhos do Paraná. E o Dr. Carlos Augusto Moreira Neto, recentemente presidiu aí a 49ª edição do Congresso do Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, que aconteceu aqui em Curitiba. Bom dia, doutor Neto, tudo bem? Bom dia, Bessa, bom dia a todos que estão ouvindo, tudo ótimo, prazer estar aqui. Obrigado pela sua vinda aqui hoje, eu sei que você veio aqui numa semana crucial para você, que está aí para nascer o seu segundo filho, né? Exatamente, está para nascer em qualquer momento, mas é uma honra estar aqui, como eu falei. Já vai ser a quarta geração então dos Moreira? Quarta geração dos Moreiras, aí a decisão vai ser dele, se vai fazer medicina, oftalmologia, aí é uma decisão mais para frente. Exato. Aliás, você falou uma coisa curiosa, né? Porque você é a terceira geração, seu pai é o Carlos Augusto Moreira Júnior, né? E que foi reitor da Universidade Federal do Paraná, foi candidato a prefeito de Curitiba e tudo mais, é um dos grandes nomes aí da oftalmologia brasileira e particularmente aqui de Curitiba e do Paraná. Ou seja, os seus avós paternos, né, a doutora Sally e o seu avô Carlos Augusto Moreira, são oftalmologistas. O seu pai oftalmologista, seu tio oftalmologista, você oftalmologista. Toda a família é oftalmologista, né? Tia, mãe também. Tia, mãe, então, sua mãe também? Também. A gente brinca que medicina é opção, oftalmologia é obrigação. Brincadeira à parte, né? A gente tem que fazer o que encanta a gente para ser feliz e fazer bem feito. Né? Uhum. E o seu bisavô já era, né? Ele foi o fundador do Hospital de Olhos, né? Ele já era, na época, o meu bisavô... Carlos Estrela Moreira. Isso mesmo. Na época dele, era otorrino e oftalmologia juntos, né? E aí meu avô foi oftalmologista e junto com a minha avó fundaram o Hospital de Olhos do Paraná. Ah, certo. Então o seu bisavô não era oftalmologista. Ele era otorrino e oftalmologista. E aí o seu avô, Dr. Carlos, aí só oftalmologista. Exatamente. E aí ele já fundou, né, o Hospital de Olhos. Junto com a minha avó, exatamente. Junto com a sua avó e atuaram até recentemente. Ambos estão vivos ainda, né? Ambos estão vivos, atuaram até 2017. Até 2017. Até um fato curioso, quando eu voltei da minha formação nos Estados Unidos, que meu avô, ele deu o consultório dele para mim, praticamente, e parou. Então, foi uma transição. Você herdou o consultório? Exatamente. Não foi o seu pai, então? Não, meu pai já estava exercendo. Seu pai já tinha uma carreira já consolidada. Você está com 37 anos, né? 37. E você sempre quis ser oftalmologista? Assim, sempre que você começou a pensar no que fazer, no que estudar? Então, na medicina, no curso de medicina, eu sempre me interessei pela oftalmologia e neurocirurgia. E acabei por sempre estar ouvindo histórias e acompanhando, né, mais próximo à oftalmologia, sendo levado mais para esse lado, e hoje em dia eu sou amo o que eu faço e sou extremamente feliz. Muito bem. Bom, eu sei que o pessoal te chama de Neto, né? Exatamente. Neto, porque você é Carlos Augusto Moreira Neto. Então, eu vou começar aqui recentemente você conquistou um prêmio importante aí, né? Uma pesquisa sua, né? O prêmio Mário Mota, né? Isso. Que prêmio foi esse? E que pesquisa foi essa? Esse é um prêmio que a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo dá anualmente para a pesquisa mais inovadora na área da retina. Então, são trabalhos que são inscritos do mundo inteiro, não são somente trabalhos do Brasil, e que aí tem toda uma banca, toda uma série de critérios que são analisados para ver qual que é a pesquisa mais inovadora na área da retina. E a gente foi gratificado com esse prêmio na nossa pesquisa, que envolve descolamento de retina complexo. Então, descolamento de retina é um problema que acomete
com uma incidência relativamente importante. A nossa população, principalmente pacientes com alta miopia, pacientes que tiveram trauma, pacientes com histórico familiar de descolamento de retina, e alguns desses casos acabam se tornando mais complexos e acaba sendo um desafio cirúrgico. E existe uma situação que se chama proliferação vitreoretiniana, que a ciência ainda não conseguiu desenvolver uma medicação com uma eficácia adequada e que seja um tratamento unânime, um tratamento protocolar no mundo inteiro. Então é uma área da retina que existe muito interesse e muita pesquisa. E baseado nisso, nós, em conjunto com a Universidade Federal de São Paulo, elaboramos um estudo usando uma medicação que se chama Melphalan. Ela é uma medicação que já existe, que já é usada para tumores intraoculares como melanoma, como retinoblastoma, e que até então não havia sido usada para esse fim. Então foi feita uma série de estudos básicos para, acima de tudo, saber se a droga é segura, que não haja toxicidade para o olho humano. E baseado nisso a gente seguiu com o estudo, e além de a gente observar uma segurança adequada nesta medicação para este fim, para proliferação vitreoretiniana em descolamentos de retina, a gente observou um alto índice de sucesso. Então, além de segura, tudo indica que seja uma medicação eficaz, e agora abrem portas para a gente seguir com os próximos passos do ensaio clínico. Muito bem, parabéns então já por esse prêmio, por essa importante pesquisa, né, que surgiu aqui em Curitiba. E esse prêmio você recebeu lá no congresso que houve recentemente aqui em Curitiba, no comecinho de abril, né? Exatamente. De 2 a 5 de abril é o segundo maior congresso do mundo em retina, o maior da América Latina, e que foi o congresso da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro de 2 a 5 de abril. Que você foi o presidente, né? Fui presidente, junto com o Dr. Luiz Eduardo Marques, aqui de Curitiba também, e foi extremamente gratificante presidir esse congresso. O Neto, você, claro, né, eu estou te chamando aqui informalmente assim de Neto, porque você é bem jovem, mas você tem aí, você já fez pós-doutorado, né, nos Estados Unidos e no Canadá, fez a sua especialização. Você é formado pela Universidade Positivo. Isso. E depois fez mestrado na Federal, né? Exatamente. Aqui do Paraná. Bom, mas aí, e claro, e toda, né, a experiência aí familiar de muitos anos lá no Hospital de Olhos, né? Que é um hospital fundado em 1975 lá pelo seu avô, como a gente já falou. Mas hoje, quais foram assim os temas, embora o nome do congresso seja Congresso de Retina e Vítreo, né? Ele tratou só desses dois temas? É o Congresso da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, então tem como enfoque principal... Não é da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, né? Não, da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Que é uma área específica, né, da oftalmologia. Isso. É o fundo do olho. Eu costumo comparar o olho com uma televisão. Então, a tela da TV seria a córnea e a catarata, o cristalino, que é onde forma a catarata. E o motor da TV é a retina. Então, sem motor, a gente não enxerga a retina. O tubo. Antigamente, né, a gente falava tubo, né? Uhum. E a retina é o que transforma a luz que entra no olho num impulso elétrico que o cérebro vai transformar em imagem. Então, sem a retina, a gente não enxerga. E, basicamente, o congresso, ele trouxe temas inovadores e também temas que são relevantes para o dia a dia, não só do retinólogo, mas da população como um todo. Por exemplo, retinopatia diabética, né? A população que apresenta diabetes, ela é altíssima, e a tendência, os estudos mostram que ela só vai aumentar. E mesmo a gente tendo dados alarmantes, por exemplo, um paciente diabético tipo 1 com 20 anos de diabetes, 90% vão apresentar retinopatia diabética. Um diabético tipo 2, se a gente acompanhar por 20 anos, 80% vão apresentar retinopatia diabética. E os dados mostram que apenas 60% dos diabéticos consultam um oftalmologista. Então, levar essa informação para a população, para que quem tenha diabetes esteja aqui ouvindo ou assistindo,
ou que conheça alguém com diabetes, procurar um oftalmologista. Qualquer que seja o nível da diabetes. O tempo de diabetes é o maior fator de risco, mesmo que controlado. Porque tem diferentes tipos, né, da doença, né? Exatamente. Então, o maior fator de risco é o tempo de diabetes. E o segundo maior fator de risco, aí sim, um pouco controle do diabetes. Então, mesmo aquela pessoa que tem um bom controle, claro, diminui a chance. Mas o tempo de diabetes é algo que a gente ainda não consegue diminuir, só vai aumentar. A população está vivendo mais. Então, é algo importante essa informação ser levada através do Congresso, através de entrevistas aqui com você. É importante para a gente alertar a população. Consultar também fazer um exame do oftalmologista. Exatamente. Porque às vezes a pessoa já começa a sentir dificuldades na visão e às vezes pode não associar, né? Exato. E mais do que isso, muitas vezes a alteração começa na periferia e o paciente não tem sintoma. E quando o sintoma aparece, já está numa doença bem evoluída. Na periferia que você fala, do olho? Na periferia da retina. Isso. Sim. Exatamente. Vai diminuindo o campo de visão? Não necessariamente. Às vezes são pequenas hemorragias e que já precisa de um controle glicêmico mais rigoroso, algumas situações, tratamentos intraoculares, e que o paciente não nota. E por isso que a consulta de rotina é fundamental. Entendeu? Certo. Bom, e aí, e esses foram alguns dos temas, então, discutidos lá no Congresso. E o que surgiu de novidade, além da sua pesquisa? Então, veja, além da retinopatia diabética, a gente teve a degeneração macular, que é outra doença que acaba acometendo pessoas acima de 60 anos. E a gente teve, entre as inovações, medicações que estão surgindo no mercado para essas pessoas. A degeneração... O nome que é a popular vista cansada. Também, mas ela é uma degeneração na região central da retina. A degeneração macular relacionada à idade, ou DMRI. E o paciente vai sentindo uma dificuldade de contraste, uma tortuosidade nas linhas que deveriam ser retas, dificuldade de cores, e impacta na leitura, impacta para reconhecer o rosto das pessoas. Então, medicações novas estão surgindo e foram apresentadas aqui no Congresso. Né? E já estão disponíveis hoje nos hospitais especializados, na rede pública de saúde e tudo mais? Uma parte dessas medicações já está disponível. A rede pública aqui no Paraná está bem atualizada nesse sentido. Tá? Então, os pacientes SUS têm uma boa medicação à disposição. Outras medicações estão chegaram recentemente no Brasil. E outras medicações que são bem recentes, né, já estão aprovadas nos Estados Unidos, e é questão de tempo para chegarem no Brasil. Certo. Bom, aí, e claro, eu imagino, né, até porque o Hospital de Olhos ali ele é muito conhecido. Hoje são quantas unidades? São 6 unidades do Hospital de Olhos. Curitiba e algumas cidades. Região metropolitana. E do interior também, né? Não, a gente basicamente está em Curitiba e região metropolitana. Curitiba e a região metropolitana, certo. E no Hospital de Olhos vocês tratam todas as doenças relacionadas aos olhos? Todas as doenças. Todas. A oftalmologia de A a Z, a gente costuma dizer. Isso está no DNA do hospital. Lá, quando os meus avós fundaram, a gente queria que os pacientes de Curitiba, do Paraná e do sul do Brasil pudessem ter em Curitiba como um centro de referência. Isso, felizmente, vem acontecendo. A gente tem o que tem de mais tecnológico, tanto na área diagnóstica quanto na área cirúrgica, e sim, atendemos todas as áreas da oftalmologia. Certo. Agora, uma questão. Hoje, doutor Neto, quais são assim, as principais doenças que afetam o olho humano e por que elas, e qual é a causa disso? A maior causa de cegueira reversível no mundo é a catarata, né? Então, ainda... em qualquer estágio. Em qualquer estágio. Isso porque a população está vivendo mais. Eu costumo dizer que a catarata é um cabelo branco, ela vai surgir, né? É um modo de explicar, de tornar mais palpável para o paciente. A população está vivendo mais e muitas estruturas do nosso organismo não acompanham esse prolongamento da vida e, consequentemente, precisa ser trocado. Felizmente, tem a medicina, tem a ciência e tem a tecnologia muito avançada na nossa área, na oftalmologia. Mas a catarata surge normalmente a partir de que idade? 60 anos. 60, 70 Mas anos. Pode ocorrer antes também? Pode, por outras doenças. Diabetes,
pacientes que fazem uso de algumas medicações crônicas, como corticoide, isso tudo pode influenciar. Traumas, então, eu tive uma bolada, levei uma bolada de futebol, pode levar a catarata? Pode, faz a catarata traumática. Então, existem situações que a catarata acomete pessoas mais jovens, sim. Uhum. Mas eu te interrompi, aí você estava dizendo então, a catarata é a que tem maior índice de reversão, né, da cegueira, Isso, né? porque hoje em dia é uma cirurgia rápida, segura e com um prognóstico extremamente favorável, a tecnologia é muito avançada nesse sentido. A cirurgia de catarata hoje dura 10 minutos, né? Então, a tecnologia laser ali, ela favorece muito nesse sentido. Claro que tem que ter habilidade, tem que ter experiência nesse sentido, mas é uma cirurgia muito gratificante para o médico e para o paciente que recupera a visão de forma muito rápida. A gente costuma dizer, né, isso é meio que assim, voz corrente, né, cigarro faz mal para o pulmão, álcool faz mal para o cérebro, né? O que faz mal para o olho, assim, em termos de maus hábitos? Veja, eu costumo dizer para os meus pacientes, o que faz bem para o coração, faz bem para o olho. E o que faz mal para o coração também faz mal para o olho. Então vamos começar pelo tabaco. O tabaco, ele aumenta a chance de catarata? Aumenta. O tabaco aumenta a chance de degeneração macular relacionada à idade? Sim. Eu tenho um exemplo muito forte. Quando eu estava fazendo a especialização em Boston, lá nos Estados Unidos, uma das maiores entendedoras de degeneração macular, uma das maiores estudiosas era a minha chefe. E ela tinha 2 pacientes irmãos gêmeos, ou seja, a parte genética é igual. E a genética influencia na degeneração também. Porém, um tinha um hábito de vida saudável, era atleta, se alimentava bem. O outro não, o outro era o oposto. O oposto. E fumava, enfim. E ela acompanhou eles durante décadas, e a evolução foi totalmente diferente. Então, o hábito de vida, ele impacta na visão. Isso não existe dúvida nenhuma, é cientificamente comprovado. E o cigarro, uma alimentação ruim, o álcool em excesso, tudo isso acaba também levando a não só desenvolver, mas também numa evolução pior dessas doenças. A degeneração macular e a catarata são só alguns exemplos. Até porque o olho humano, né, os olhos estão totalmente interligados aí com os neurônios e tudo mais. Exatamente. A retina é uma continuação do cérebro, né? Sim. É neurônio puro. Exatamente. E o celular, o uso do celular? Hoje as pessoas, né, olham mais para a tela do celular do que para o espelho, né? O celular, telas em geral, em adultos, pode prejudicar a questão de lubrificação ocular. Então não é incomum chegar no consultório o paciente, puxa, eu estou com sensação de areia, meu olho está irritado, está embaçado. A primeira pergunta que a gente faz é, você fica muito em tela? O dia inteiro. Fica com o ar-condicionado o dia inteiro. Isso é a nossa rotina hoje em dia, né? Todo mundo está com o celular na mão, está no computador, está com o ar-condicionado. Então, são fatores que influenciam na lubrificação ocular. O ar-condicionado, ele prejudica? Também deixa o ar mais seco. A tela, de que forma ela impacta? A gente pisca menos. E a parte da frente do olho, a córnea, que é o vidro do relógio do olho, ela não tem vaso sanguíneo. Então, a única forma de levar nutrientes e oxigênio é com o movimento de piscar. É lubrificando a córnea. Se a gente está na tela direto, a gente pisca menos. Consequentemente, leva menos qualquer nutrientes. Tela, não só de celular, de computador também, de um tablet. Qualquer tela. Então, a gente pisca menos e lubrifica menos a córnea. Então, são fatores que levam ao olho seco. Agora, crianças. Aí é um problema sério. Até na pandemia, nós tivemos vários estudos chineses levantando, né, essa questão. Porque a criança, na pandemia, deixou de brincar fora, deixou de fazer atividades externas. Aulas suspensas. Aula tudo online, dia inteiro no computador. Quando não está no computador, está no videogame, está no celular. E isso é uma preocupação. Existem estudos que mostram, sim, que nós teremos uma epidemia de miopia nessas crianças mais para frente. Nessa geração da pandemia. Exatamente, porque uma criança que está com a sua visão em desenvolvimento, que o olho está em crescimento, está ainda em processo de maturação. Se a criança fica só olhando para perto, ela vai estimular só essa visão e vai estimular que o olho cresça cada vez mais. E um olho maior leva a uma miopia mais elevada.
E aí aumenta a chance de descolamento de retina, como nós falamos no início da nossa conversa, uma série de fatores. Então, é uma preocupação, sim, que existe com essa faixa etária. Por isso que estimular as crianças a brincarem em ambientes externos. Vai jogar uma bola, vai brincar fora. Subir numa árvore. O máximo que pode acontecer é ralar um joelho aí, cair e ralar um joelho. Tem estudos em países escandinavos que mostram que, como lá durante o inverno tem menos tempo de dia, menos sol, pode também colaborar para a formação de uma miopia mais severa. Ou seja, você brincar, a criança brincar em ambiente externo, ter a luz estimulando o processo de maturação ideal é importante. Exatamente. E hoje acredito que, né, o celular ele tem, claro, muitas vantagens, obviamente, mas também tem muita contraindicação, vamos dizer assim, né? Não só para os olhos, né? Porque a gente é uma coisa que qualquer um de nós, né, que usa celular assim, e hoje em dia acho que todo mundo usa de uma forma um pouco excessiva, né? Passa muito tempo ali no celular e a gente sente os impactos disso na visão, né? Tanto é que as versões, os softwares mais modernos trazem até intensidade, filtros de luz diferente para a noite, por exemplo, porque a gente tem que pensar na saúde como um todo, então impacta até na liberação de hormônios que levam a gente a ter sono e dormir, né? Então, você pega tablet, você pega aqueles aparelhos de leitura, Kindle, enfim, sim. Tem tudo filtro para a noite, para justamente não prejudicar o funcionamento normal do nosso organismo. E para a visão é igual, né? Se você fica ali com a intensidade luminosa extremamente alta, não trabalha isso, não diminui a intensidade luminosa, isso vai prejudicar a tua visão. Você diria que o olho humano é a parte mais sensível do corpo humano? Porque, por exemplo, você está numa estrada, né? Um cara joga uma luz alta na tua cara, você fica cego por alguns segundos, né? É uma pergunta que não é fácil de responder, porque se você perguntar para uma pessoa que tenha deficiência visual, ela vai dizer que provavelmente é o sentido mais importante. Se for perguntar para alguém que é deficiente auditivo, provavelmente ele vai dizer da audição e assim por diante. Porém, se a gente for pensar em limitação, né, da vida, do dia a dia, eu acho que sim. Eu acredito que você ter uma pessoa com baixa visão impacta muito no dia a dia, principalmente se essa perda de visão for durante a vida, né? Uma criança que perdeu a visão, ela tem capacidade adaptativa muito maior do que um adulto que acabou perdendo a visão durante a vida. Então, o impacto no dia a dia, ele acaba sendo muito severo. E sim, alterações situações que nem sempre possam aparentar serem graves, mas podem gerar danos maiores, né? Às vezes eu tenho um paciente que dorme de lente de contato, coisa que não deve ser feita, e não toma os cuidados e começa a ter uma sensibilidade à luz um pouco maior, não procura o oftalmologista. Isso pode ser uma úlcera de córnea, que pode levar a cegueira, precisar de transplante de córnea e tudo mais. Então dormir com lente de contato? Não. Nunca? Não. Não. E muita gente faz isso? Muita gente faz isso. Por quê? Por comodidade, preguiça de tirar a lente? Desleixo. O que é? Desleixo. Acaba justamente tendo, às vezes, um pouquinho de preguiça, porque tirar e pôr todo dia acaba sendo, né, incomoda, enfim. Então, às vezes as pessoas, dormi um dia, não aconteceu nada, e vai. E tem gente que dorme 30 dias. E aí vem com úlceras de córnea, que formam cicatrizes, além de doer muito, pode levar a cegueira, precisa de transplante de córnea para resolver. E por falar em transplante de córnea, isso já é um procedimento já bem básico hoje na oftalmologia, né? Vocês mesmos devem fazer muitos lá diariamente. Fazemos vários. Essa é uma luta que a gente está tendo para melhorar a situação no nosso estado. Antes da pandemia, a gente tinha muita doação de córnea. Praticamente o paciente, em um mês, tinha o transplante realizado. Era um dos processos mais rápidos de todo o país. Depois da pandemia, houve uma diminuição na doação de córnea. Então, fica aqui também
já um estímulo para as pessoas doarem suas córneas, porque hoje em dia a nossa fila está próxima em 1 ano. Então, é algo que impacta para quem precisa, né? Seja pacientes com ceratocone, seja pacientes com úlcera de córnea. E o transplante de córnea é um dos grandes aí, responsáveis pela devolução da visão para as pessoas, Sem dúvida, né? Eu falei do ceratocone agora. O ceratocone, quando em estágios leves, a gente consegue corrigir com lente de contato, a gente consegue corrigir com o que a gente chama anel intraestromal. Muitas vezes a gente, para tentar estabilizar a evolução, usa o que a gente chama de cross-linking. Mas situações mais avançadas, você precisa do transplante de córnea. E felizmente a tecnologia, como eu falei, na nossa área, ela é muito avançada. Vários tipos, várias ocasiões, várias situações que precisam de transplante, a gente não precisa mais fazer aquele transplante penetrante, que a gente chama, com vários pontos. A gente troca uma parte da córnea, uma lamela da córnea. Então isso avançou muito, a recuperação é mais rápida e o prognóstico visual é muito bom. Voltando naquele exemplo que você deu, né, do olho, que você compara uma TV, né? Então a córnea seria ali a parte da frente, né? A tela da TV. A tela da TV, exatamente, né? Quando você olha para a tela, é como se a sua TV desse problema, você vai lá e troca a tela. Isso. O motor O motor é mais difícil, porque como eu falei, você não tem como trocar o cérebro. E a retina, ela é uma continuação do cérebro. Então não existe transplante de retina. Existe transplante de córnea, existe a cirurgia de catarata, que você tira a catarata e bota a lente. Mas quando a gente vai para o fundo do olho, vai para a retina, aí a gente já está falando em neurônio. E tem ainda o cabo da televisão, que é o nervo óptico, que é onde o glaucoma afeta. Então aí que também fica um outro alerta para o glaucoma. Glaucoma é uma doença que não causa sintomas no estágio inicial. Com 28. Glaucoma, o paciente vai perdendo a visão lentamente, a visão periférica, né? Quando ele observa, ele está enxergando por um túnel, uma fechadura, até apagar por completo. Então, sim, existe a necessidade de fazer o acompanhamento de rotina, consultas anuais, principalmente, para poder detectar qualquer alteração. E qual é a principal causa do glaucoma? Aumento da pressão intraocular. Então, uma pressão do olho elevada, que isso é detectado. E o que leva a isso, esse aumento da pressão intraocular? Fator genético, tá? Então, o fator genético pode implicar, é um fator de risco. Afrodescendentes têm também uma chance um pouquinho maior de ter. Mulheres também, uma chance um pouco maior de ter do que homens. E a pressão intraocular, ela é aferida em consultas de rotina. E se a pressão, o normal da pressão é de 10 a 21 milímetros de mercúrio. Seria assim aquele olho, para a gente entender, leigos como eu, aquele olho um pouco mais avolumado assim? Não necessariamente. Quando é um glaucoma congênito, e aí durante a formação do olho lá na barriga da mãe a pressão já está alta, daí sim, são olhos maiores, né? Mas o glaucoma, que a gente chama glaucoma primário, não, ele não dá sintoma, ele não dá esses sinais. Nem no organismo e nem externo, assim. Não. É muito comum o paciente perguntar, eu tenho pressão alta, isso impacta? Aumenta a chance de glaucoma? É muito pequena essa relação. A pressão do sangue tem que estar muito alta para existir uma relação entre a pressão do olho e a pressão sanguínea. Normalmente as pressões estão levemente alteradas, porém durante o tempo, os anos se passando, vai comprimindo as fibras nervosas do nervo óptico e aí sim vai perdendo a visão. Então mesmo uma pessoa que não é hipertensa pode ter esse problema. Dúvida. Sem dúvida. Não há uma relação direta aí, né? Outro fator de risco, a apneia do sono, né? A apneia do sono também pode levar a glaucoma. Sim. Olha só. E muita gente sofre disso, né? Muita gente sofre. Mas qual é a relação que tem aí quando a pessoa faz uma apneia do sono? Falta oxigenação na cabeça do nervo óptico. Então, a falta de circulação faz com que não tenha oxigenação dos neurônios e os neurônios vão morrendo. Daí leva ao glaucoma. É o que você disse há pouco, né? Há toda uma interligação cerebral aí, né? Que passa pelos olhos, né? Exatamente. Pela região dos olhos. Muito bem, olha só. Bom, eu acredito que todos esses temas foram abordados aí no Congresso, né? A grande maioria, porque... Recente Congresso.
Porque o cirurgião de retina, ele consegue fazer praticamente todas as cirurgias oftalmológicas, então estão muito interligadas, então sim, elas foram abordadas. Uma curiosidade aqui, doutor Neto, essa mania que todos nós temos de coçar o olho, assim, né? Passar o dedo sobre os olhos, assim, dar aquela coçada. Eu já ouvi falar que isso não é uma boa prática, né? Não é uma boa prática. É um trauma para o olho, né? Principalmente se você é jovem. Existem estudos aí também que mostram a relação entre coçar o olho e o desenvolvimento do ceratocone, né? Que a gente acabou de falar. Isso porque... Porque é um ato meio involuntário, né? Você sente uma coceira em qualquer parte do corpo, você vai lá e... né? Exato. Mas se você não tiver um colírio lubrificante para poder aliviar essa coceira, se você não tiver em tratamento para diminuir o alérgeno, né? Para você diminuir a conjuntivite alérgica que muitos pacientes apresentam, coça, mas não coça de forma agressiva, né? Pensa que você está numa estrutura sensível, a gente acabou de conversar sobre isso. E que você tem que ter cuidado. Ou pega um lencinho de papel, faz uma leve compressa ali no olho, assim, né? Agora, se você tem isso de forma crônica, contínua, puxa, tem paciente que chega na primavera com pólen, né? Que é um problema aqui em Curitiba muito né, recorrente. Capital da rinite, né? Capital da rinite, costuma dizer. E normalmente quem tem rinite tem conjuntivite alérgica. Então, você tem que procurar um oftalmologista para ele controlar isso e, obviamente, identificar o fator alérgeno que está causando isso em você, para que não coce. O ideal é que não coce, né? Bom, eu acho que a gente falou aqui um pouco de tudo, né? Mas quero deixar esses últimos minutos aqui aí à tua disposição para você falar mais alguma coisa do congresso que foi tratada lá, que eventualmente a gente não tenha falado aqui, ou até mesmo algum tipo de alerta aí para que as pessoas, né, saibam mais como cuidar da saúde dos olhos. Perfeito. Eu vou usar o espaço então para falar das duas coisas. Então, nós tivemos no congresso a apresentação de tecnologias de ponta, né? Hoje em dia a gente vê muitos chineses trabalhando com os próprios americanos na questão da tecnologia na oftalmologia. Existe em algumas situações necessidade de exame com contraste, né? Seja para qualquer parte do nosso corpo, e para o olho não é diferente. Essa união de forças ajudou não só a desenvolver, mas a evoluir uma tecnologia que se chama angiografia por tomografia de coerência óptica. Então, hoje em dia, a gente na oftalmologia consegue identificar o vaso da retina sem injetar contraste. Então, veja como isso evolui. E por que isso é importante? Pacientes com retinopatia diabética, pacientes com degeneração macular, pacientes com oclusões de veias da retina, a gente consegue diminuir o uso de exames invasivos. E essa é uma tecnologia que está se expandindo para a medicina como um todo. Então, é algo que foi apresentado no congresso. A gente já tem o que a gente chama de uma visualização de grande ângulo, que era uma limitação que existia nessa tecnologia. Isso foi superado. Então, é uma tecnologia que foi apresentada no congresso e que está no dia a dia já, tem no Hospital de Olhos do Paraná também, à disposição dos pacientes. Tecnologias cirúrgicas, hoje em dia, os equipamentos eles estão delicados, mas estão resistentes, que era uma dificuldade. Como fazer um aparelho extremamente delicado se você não, sem conseguir entortá-lo, sem conseguir causar danos. Hoje em dia a tecnologia já ajuda nisso, isso tudo foi apresentado no congresso também. Além dessas medicações que eu acabei de falar, que são medicações, exames, procedimentos pouco invasivos e que a gente consegue tratar uma imensa maioria de pacientes. Pacientes com edema macular diabético, degeneração macular, edema macular por oclusões vasculares, enfim, tudo isso com essas medicações. E o alerta, eu acho que são várias as doenças da retina. Se você tem uma miopia alta, procure um oftalmologista. Miopia alta, assim, mais do que 5 graus. Vá até o oftalmologista, faça um exame de rotina, porque muitas vezes a gente consegue detectar com essas tecnologias à disposição situações precoces que evitam cirurgias e problemas mais agressivos no futuro. Que vale para qualquer outro tipo de doença, né? Como a gente fala, né? Por exemplo, próstata, né? Se pegar no início, a chance, né, de cura total é alta, né? Exato. Então... é muito comum mosquinhas volantes, né? Quem não conhece alguém ou já teve as mosquinhas volantes, procure um oftalmologista. Isso pode ser sinal de dano na retina que pode levar ao descolamento de retina. Principalmente se essas mosquinhas são associadas aos
flashes de luz, que a gente chama. Estou vendo relâmpago, surgiu flash de luz no canto da minha visão, no campo de visão. Procure um oftalmologista, né? Faça a consulta de rotina. É muito mais fácil você cuidar da saúde do que cuidar da doença, né? E situações de emergências, o Hospital de Olhos do Paraná, ele tem o seu pronto atendimento, 24 horas à disposição dos pacientes, para a gente sempre estar cuidando da melhor forma possível da visão dos curitibanos e dos paranaenses. Muito bem, olha só. Grandes por Bessa deste sábado, 10 de maio, já está chegando ao final aqui. Quero agradecer muito a presença do Dr. Carlos Augusto Moreira Neto, especialista em retina clínica e cirúrgica, né? Também tratamento de catarata, enfim, já com uma vasta experiência, e apesar da pouca idade, né? Mas a experiência inclui aí também todo o histórico familiar, né? Uma família toda tradicional aqui de Curitiba de oftalmologistas, que presidiu aqui recentemente, de 2 a 3, né? De 2 a 5 de abril. 2 a 5 de abril, a 49ª edição do Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, a SBRV, que foi realizado lá no Via Soft, né, na Universidade Positivo. Dr. Carlos Moreira Neto, muito obrigado aqui pela sua presença, especialmente nessa semana de grande expectativa para você com o nascimento do Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo. Seu segundo filho. Segundo filho. Que está previsto para quando? Hoje é quarta-feira, está previsto para sexta. Exatamente. Olha só, então, parabéns, em 48 horas. Hein? Em 48 em 48 horas já vai estar, né? Isso aí. Só uma pergunta rápida aqui. Existe o famoso teste do pezinho, né? Tem alguma coisa relacionada aí para os olhos também? Assim? Excelente pergunta. Sim, existe o teste do olhinho, é lei. Toda criança tem que sair da maternidade com o teste do olhinho realizado. Isso para identificar a catarata congênita, para identificar outras alterações na retina, e esses exames devem ser feitos até 2, 3 anos de idade, principalmente para detectar precocemente possível retinoblastoma, que é um tumor maligno que pode afetar crianças. Então, no caso do Luiz Gustavo, esse exame vai ser feito pelo próprio pai. Com certeza. Talvez pelo avô, pelo bisavô. Exatamente. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns aí pelo nascimento do seu filho, né? E pelo congresso aí que você presidiu e pelo prêmio também que você, Mário Mota, que a sua pesquisa recebeu. O Grandes por Bessa desse sábado, 10 de maio, vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.